Então, gente, essa aula aqui é para resolver as dúvidas sobre um exercício sobre listas. O enunciado da questão é esse aqui. Crie uma função na estrutura de dados capaz de retornar a posição em que um determinado item deve ser inserido em uma lista para que ela continue crescentemente ordenada. Ou seja, a gente precisa criar uma função no arquivo da estrutura de dados. Essa função vai receber uma lista que já esteja em ordem crescente e um elemento. O retorno dessa lista deve ser a posição em que esse elemento deve ser inserido para que essa lista continue ordenada. Então, para resolver esse problema aí, a gente tem que analisar os possíveis casos, né, que são basicamente 4. Pode ser que a gente receba uma lista vazia, pode ser que o elemento a ser inserido seja menor que todos os elementos da lista, pode ser que esse elemento esteja no meio da lista e pode ser que ele seja maior que todos os elementos que já estão na lista, né? Então, no caso da lista vazia, a gente vai simplesmente retornar a primeira posição do vetor, já que não existem elementos menores que esse elemento a ser inserido. No caso de ser o elemento menor que todos os elementos já presentes na lista, a gente retorna também a primeira posição do vetor, no caso de inserção, todos os elementos seguintes serão movidos para a direita. No caso do elemento não ser nem o menor e nem o maior elemento da lista, ele vai estar no meio, então a gente precisa encontrar essa posição. Essa posição pode ser encontrada através de comparações com os elementos da lista e, depois da inserção, os elementos maiores que esse elemento serão movidos para a direita. E no caso do maior elemento, basta retornar a posição da última posição vazia desse vetor. Partindo agora para a implementação, a gente vai escrever essa função aqui no arquivo listavet.cpp, já que no enunciado da questão pedia que fosse implementado na estrutura de dados. O retorno dessa função tem que ser do tipo int, já que vai retornar a posição no vetor. Então a gente pode começar escrevendo o nome da função e os parâmetros que ela precisa receber. No caso, vai precisar receber a lista e o elemento a ser avaliado. Certo. Aí a gente tem que avaliar aqueles erros, né? No caso, a gente não tem o que fazer se a lista não tiver sido criada da forma correta, então a gente avalia se a lista não está nula, se ela foi criada da forma correta. E agora a gente vai partir para avaliar cada um daqueles casos que a gente tinha discutido antes. Bom, são 4 casos, né? O primeiro caso é verificar se a lista era vazia, né? Então, se a lista estiver vazia, a gente sabe que a gente pode simplesmente retornar a primeira posição no vetor. Posição 0. Para os outros casos, a gente vai precisar comparar esse elemento com todos os elementos da lista, até que a gente encontre um elemento que seja maior que ele. Então a gente pode começar aqui com o for. Ele vai percorrer esse vetor, né, da primeira posição até o final da lista. Então, como que a gente vai fazer essa comparação aí, né? A gente sabe que a lista já está ordenada, então assim que a gente encontrar o primeiro elemento da lista que seja maior que o elemento que a gente está avaliando, todos os elementos seguintes serão maiores também. Então a gente pode usar essa posição desse primeiro elemento maior para inserir esse elemento, já que todos os elementos seguintes vão ser deslocados para a direita. Então, assim que a gente encontrar um elemento nessa lista que seja maior que o elemento que a gente está avaliando, a gente retorna a posição atual desse loop. Mas aí tem o problema de que quando esse elemento for maior que todos os elementos da lista,
nunca vai acontecer esse retorno aqui. Então, a gente ainda precisa tratar essa possibilidade. Caso o elemento seja maior que todos os elementos da lista, a gente simplesmente retorna a última posição da lista. Então, revisando aqui a função, a gente vê que quando ela foi iniciada, a gente verifica se essa lista é uma lista válida, se ela foi criada corretamente. Se ela for criada corretamente, a gente verifica se ela não está vazia. Caso ela esteja vazia, a gente retorna a primeira posição do vetor, onde o elemento deve ser inserido. Caso ela não esteja vazia, a gente tem que comparar esse elemento com os outros elementos da lista. Assim que a gente encontrar um elemento na lista que seja maior que o elemento que a gente quer inserir, a gente sabe que aquele elemento e todos os elementos seguintes são maiores que esse elemento, e que todos os elementos anteriores são menores ou iguais. Então, essa é a posição ideal para que esse elemento seja inserido. Caso esse for termine e a função ainda não tenha retornado, significa que esse elemento é maior ou igual que todos os outros elementos da lista. Então, a gente retorna a última posição da lista. Uma outra coisa que pode gerar alguma confusão é a questão da lista cheia, né? Você pode pensar que a gente deveria colocar aqui uma verificação para o caso da lista cheia e dar algum erro nesse caso. Mas, de acordo com o enunciado, essa função ela deve apenas verificar a ordem em que esse elemento deveria ser inserido para que a lista continue ordenada. Então, essa função não insere esse elemento. Então, não é necessário apresentar esse erro no caso a lista esteja cheia, porque como a gente só verifica essa posição, não é necessário que exista algum espaço para que esse elemento seja inserido. Então agora, para testar o programa, a gente salva esse arquivo e adiciona essa função no arquivo de cabeçalho. Salvo novamente. E aqui no arquivo da função main, eu já preparei um algoritmo que cria essa lista e insere alguns números de forma ordenada. Depois eu estou imprimindo, utilizando a função, a posição que seria ideal para inserir o número 10 nessa lista. Então, se a gente avaliar aqui, o primeiro número maior que o 10 seria o 20. Então, para que essa lista continue ordenada depois da inserção do 10, ele deve ser inserido na posição 3, que é onde está aqui o 20, que é o primeiro número maior que o 10. E aí a gente pode testar para todos aqueles casos que eu havia citado. O primeiro caso é o caso da lista vazia. Então a gente testa essa verificação antes de inserir qualquer elemento. O segundo caso, para um elemento que seja menor que todos os elementos da lista. Então se a gente tentar inserir o elemento 0, a gente também tem o caso de um elemento que seja no meio da lista, o elemento 5, por exemplo. E um elemento que seja maior que todos os elementos da lista, por exemplo, 90. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter o retorno 0, já que a lista está vazia nesse ponto. Nesse caso, a gente tem que ter o retorno 0 também, já que esse elemento é menor que todos os elementos já inseridos na lista. Nesse caso aqui, a posição ideal seria a posição 2, já que 9 é o primeiro elemento maior que o elemento 5. E nesse caso, a posição seria a última posição da lista, que seria 5, já que 4, que é a última posição ocupada da lista, tem um elemento menor que 90. Como eu disse, os resultados esperados. É isso aí.